Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui um sábado à noite, rolando live do Safadão e do Xande, e eu aqui gravando esse vídeo pra vocês. Mas é porque eu recebi uma intuição e que eu deveria falar sobre a questão do milindre na casa espírita. É uma questão bem delicada porque envolve nosso orgulho, envolve a nossa vontade de estarmos certos e o milindre, ele é algo que muitas vezes ele nos atrapalha no nosso processo evolutivo, não só dentro do espiritismo, mas em qualquer situação em que a gente se encontra. A gente precisa ter ciência que nós estamos sempre em um processo de transformação, que a gente precisa sempre melhorar e que a gente precisa tanto da orientação dos espíritos, mas também da orientação das pessoas que são mais experientes do que a gente, para que elas possam nos orientar em determinadas situações da nossa vida. Então, o que acontece? Muitas vezes na casa espírita, nós nos deparamos com situações em que a gente recebe uma chamada de atenção, seja do dirigente, ou seja do grupo mediúnico, ou seja através de uma carta psicografada, seja através de uma doutrinação. Mas a gente é chamado a atenção. E aí a gente tem, como eu disse, por mais que a gente estude, por mais que a gente tenha todo um processo de amadurecimento dentro da casa espírita, mas nós temos um ego, nós temos um orgulho que fica extremamente ferido quando nós somos chamados à atenção. Então, em todo o processo evolutivo dentro da casa espírita, nosso comportamento é constantemente analisado pela equipe espiritual. E também, logicamente, pela equipe física, que eu digo pelo dirigente ou porque há casas espíritas, né, em que tem o dirigente, tem presidente e tem uma comissão maior, digamos assim, de pessoas que ficam responsáveis pela casa. Então, a gente é constantemente observado pela espiritualidade e, logicamente, que quando nós estamos cometendo erros graves, erros que comprometem o grupo, lembre-se sempre, nunca é somente uma questão pessoal, mas é uma questão que envolve o grupo. A espiritualidade, ela trabalha em grupo. Então, se formando uma corrente, seja mediúnica ou seja uma corrente dentro, enfim, de um grupo de pessoas que se reúnem para estudar, para desenvolver sua mediunidade, para evoluir de alguma forma, mas que seja em grupo, então nós estamos passíveis de erros, nós estamos passíveis de cometermos determinados deslizes que podem comprometer o processo do grupo. Nunca é uma questão tão somente relacionada à pessoa em si, mas geralmente a pessoa que é chamada a atenção é porque ela está causando algum embaraço no grupo. Ok? Então, o melindre, ele se esconde muito. Então, quando nós somos chamados à atenção em que nós não, de primeiro modo, o que é que acontece? A gente não aceita, né? A gente entra no processo de negação. Não, tal espírito está errado. Não, tal pessoa está errada. Não, tal psicografia é falsa. Né? E a gente tem sempre na cabeça da gente que nós estamos fazendo tudo certo, quando na verdade nós estamos atrapalhando, nós estamos nos boicotando. E nós necessitamos de pessoas que possam nos acordar, nos chamar para que a gente pare esse boicote. E aí, nesse processo, principalmente assim, no grupo, pela experiência que eu tenho, nós temos dois tipos de pessoas. Nós temos um tipo de pessoa em que elas, ao receberem uma chamada, uma orientação para corrigenda de determinados defeitos, de determinados equívocos de pensamento, de postura, essas pessoas, elas no primeiro momento, elas entram no processo de negação, como eu falei, elas não aceitam, elas não concordam, elas querem questionar. E nós temos um outro grupo de pessoas que aceitam, refletem sobre aquilo ali, levam um tempo para elas digerirem, digamos assim, e elas entendem posteriormente que
estavam realmente cometendo um determinado deslize, sendo invigilantes, e elas aceitam aquela orientação. Então, muito cuidado com esse nosso orgulho, porque isso é uma das faces do orgulho, a gente não aceitar ser chamar a atenção, ser questionado. E é interessante que, principalmente na casa espírita, isso é ainda mais forte. Sabe por quê? Porque por trás dos nossos orgulhos, dos nossos melindres, do nosso ego inflado, do nosso ego machucado, questionado, quando somos chamados à atenção, por trás estão muitos espíritos que ou são nossos inimigos de outras vidas ou são inimigos do espiritismo. E esses irmãos, eles não querem que a gente evolua, eles não querem que a gente caminhe nesse processo evolutivo, eles não querem que a gente traga essa melhoria para a nossa vida. Sabe por quê? Porque quando nós melhoramos, automaticamente eles também são, de certa forma, obrigados a melhorar. Porque ou eles melhoram junto com a gente, ou eles terão que se afastar por nossa mudança de comportamento, mudança de sintonia, mudança de vibração. Então, vejamos aí que muitas vezes nós caímos nessas ciladas de que estamos fazendo as coisas corretas, de que tá tudo ok, e que, na verdade, a gente tá parado. Na verdade, a gente está estacionado, sem conseguirmos dar um passo para frente. O seu objetivo na casa espírita é evoluir, se tornar uma pessoa melhor. Não é você receber todos os espíritos do mundo, não é você psicografar todas as cartas do mundo, não é você dar todos os passes do mundo, mas é você melhorar você mesmo aí dentro do teu coração, através das tuas atitudes, através do teu comportamento para contigo e para com os outros. E principalmente porque a gente sabe que conviver em grupo não é fácil, porém é bastante significativo para que a gente desenvolva nossas potencialidades íntimas. E a gente só desenvolve essas nossas potencialidades se nós estivermos participando em grupo, porque a gente absorve conhecimento de outras pessoas, a gente transmite esse conhecimento para outras pessoas. E assim nós vamos aprendendo coisas, a gente vai se desenvolvendo e a gente vai a cada dia se tornando melhor. Certo? Nesse processo mútuo de troca de conhecimento, troca de conteúdo, troca de experiências principalmente. Então, muitos dos nossos obsessores, eles querem o nosso status quo. Aquele momento em que você não vai nem para frente nem para trás, que você fique exatamente onde você está, na sua zona de conforto. E quando você comete esse erro de estar na sua zona de conforto, aí você está com problemas. Você está estacionado, você não evolui, você não se desenvolve. Então, tenha sempre em mente que, por mais que às vezes receber uma chamada da equipe espiritual seja bastante difícil, porque muitas vezes a gente jura que está fazendo a coisa certa, mas analise, antes de entrar num processo de negação, de dizer que aquilo ali não é verdade, analise suas atitudes de forma fria, sem emoções, para que você não entre no auto-boicote. Então, quando a gente recebe esse chamamento da espiritualidade, ou do nosso dirigente, ou das pessoas que têm mais experiências que a gente, é importante que a gente analise, é importante que a gente aceite aquelas observações como um processo de crescimento da nossa personalidade e também de crescimento dentro da casa espírita, ok? E também é importante a gente, em nossas orações, a gente pedir para que nosso anjo, guardião ou guia espiritual, nossos mentores, aqueles espíritos amigos que velam por nós, que eles possam nos orientar, que nós aceitemos as coisas sem tanto orgulho, sem tanto ego inflado. Porque se nós estamos cometendo um erro, novamente eu digo, a gente não está atrapalhando só a nós mesmos, nós estamos atrapalhando um grupo. Porque um grupo mediúnico, ele precisa ser coeso, ele precisa ser unido. E ele não é só unido pela boa convivência, pela boa amizade, não. Existe muito mais.
A gente precisa ter bons pensamentos, a gente precisa ter um bom comportamento, uma boa perspectiva, a gente precisa ser audacioso no sentido de estudar, de ser curioso, no sentido de aprimorar nossas capacidades mediúnicas e nossa capacidade interpessoal de convivermos em grupo, certo? E esse processo, ele é muito importante para que a gente se desenvolva cada dia mais, ok? Esse era o meu recado e até o próximo vídeo. Beijo e detalhe, né? Dúvidas, perguntas, sugestões, mandem um direct para mim que eu respondo e inclusive colocarei o tema proposto, a sugestão, na próxima pauta dos próximos vídeos, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau!